Eu quero iniciar esse vídeo já com a seguinte frase: independente de, eu vou continuar firme sim com o Senhor. Nós temos ouvido enxurradas de notícias de lideranças de igrejas que estão falhando. E quando um líder falha, toda a comunidade, toda a igreja sente isso. Porque o líder é nada mais do que uma referência para aquela pessoa. E quando a gente vê que a nossa referência está falhando, isso gera em nós uma dor, gera em nós desconfiança, gera em nós desconforto, sensação de abandono, estou sozinho e agora o que eu faço? E nessa intenção de sobrevivência, nós começamos a tomar algumas decisões. E aí que está o grande perigo, essas decisões que a gente toma muitas vezes não apresentamos para o Senhor. Porque muitas vezes a dor é tão profunda, independente daquilo que aconteceu, dependendo do que aconteceu, né, o que a liderança fez, que machucou tanto que a gente não quer sentir mais aquela dor, então a gente procura fazer qualquer coisa, pegando atalhos para conter um pouco aquela dor. Então, por isso que a gente vê muitos cristãos que estão deixando de caminhar com Jesus por decepção, por dores, por situações que aconteceram dentro de uma igreja onde houve uma decepção tão grande, uma mágoa tão profunda, que ele não consegue se reerguer. E muitas pessoas podem até falar assim, mas essa pessoa não tem que colocar os olhos no homem, e sim em Jesus. Ok? Só que para a gente caminhar, nós precisamos de referência, né? Nós precisamos ter um líder aqui que o Senhor, tanto é que o Senhor deixou essa posição para a liderança, né? E agora, quando há uma má condução, uma má liderança, isso acaba gerando um transtorno, né? Acaba gerando algo muito ruim na vida dessa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer o pré-julgamento. A pessoa saiu porque ela quis, porque ela é fraca, porque ela não olhou para Jesus. Não, porque ninguém quer passar por isso. Acho que ninguém deveria passar por isso, uma decepção com a liderança, porque dói demais, né? E eu quero trazer aqui alguns textos da palavra para enaltecer o que eu estou dizendo e para fortalecer aquela frase que independente de, eu vou continuar firme com Jesus. Eu quero trazer a história de Esaú e Jacó. A gente sabe que eles eram irmãos. Lá em Gênesis 25, leia esse capítulo para você entender melhor, que ele ali traz detalhes, eu não vou me aprofundar. Mas o que acontece? Esaú era o filho mais velho, tinha o direito à primogenitura, só que Jacó queria a primogenitura, né? Ele nasceu depois de Esaú. Quando o Jacó estava fazendo um ensopado um dia na casa dele, Esaú chegou desesperado de fome e falou, me dá um pouco desse ensopado. E em seguida, Jacó falou, então me vende o seu direito de filho mais velho. Me jura que você vai fazer isso, eu te dou, né? Eu te dou esse ensopado. E Esaú assim fez. Falou, o que me vale? Ele fala assim, o que me vale dessa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então pega para você. Ele simplesmente desprezou o seu direito filho mais velho e passou para Jacó, né? A gente começa ali um ponto muito importante aqui. Quando nós estamos passando por alguma necessidade, por uma situação de desespero, nós negociamos aquilo que o Senhor um dia deu para nós, o propósito, né? O que um dia Ele deu para nós, para a gente fazer a obra dEle aqui na terra, para a gente viver com Ele de uma forma íntegra, santa. E quando há essa quebra dentro da igreja, né, por parte da liderança, seja qual for o motivo, começa essa questão de querer sobreviver, né? Como eu disse, o cristão se sente sozinho, abandonado, eu preciso dar um jeito aqui nessa situação. Então, muitas vezes, alguns não querem mais saber de igreja, outros vão para outra igreja, mas não conseguem caminhar, né? A pessoa não consegue ter uma vida de profundidade com Jesus, porque não foi curada. Então, essa dor que quando há essa quebra dentro da igreja em relação por parte da liderança, a igreja inteira precisa de cura sim, porque o que se quebra é a confiança, o que se quebra, o que nasce dentro do cristão é a solidão, o abandono. Então, enquanto não houver esse conjunto, né, a cura, enquanto não houver esse tempo do Senhor, de buscar a presença de Deus, né? Da pessoa estar buscando a presença do Senhor, porque muitas vezes quando está desesperado,
o que a gente faz? Já quer sair tomando algumas decisões. É aí que está um grande erro. Porque quando eu saio tomando decisões, eu vou fazendo um monte de coisa, sem consultar o Senhor, eu vou tomando decisões erradas, né? Foi o que Esaú fez. A fome dele, ao invés de ele se controlar, dominar a fome, ele simplesmente quis dar um jeito na fome. E ele vendeu o direito dele de ser filho mais velho. E nós estamos fazendo isso. Os cristãos estão negociando sua identidade por causa das necessidades. E nós precisamos ter o seguinte na nossa mente, tá? A partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, ele disse que não seria fácil. Não seria fácil. Claro que tem decepções, tem situações que a gente passa são mais difíceis do que a outra. Mas mesmo assim eu não posso deixar de fazer a base, o básico. Apresentar para Jesus o que eu estou vivendo, o que aconteceu e esperar nele a resposta. E não ser tomando alguma decisão, gente. Não tome decisões devido a acontecimentos, a fatos, a problemas, pessoas causando, né, fizeram alguma coisa contra você. Não faça, não tome essa decisão precipitada, porque você pode até tentar amenizar agora, só que você vai levar o problema lá na frente, onde você estiver. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de endereço, de relacionamentos, mas o problema continua aqui, ó, aqui dentro de nós. Tá? E outro ponto que eu quero trazer aqui para nós, está lá em Colossenses capítulo 3. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Diz assim, 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós sabemos o que o Senhor Jesus quer de nós. E o melhor momento para se praticar tudo isso é quando nós somos feridos, quando nós somos machucados. E nós precisamos lembrar que, como povo escolhido de Deus, santo e amado, né? Revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão, enfim. Quando a gente acaba tomando as feridas como sendo tudo na nossa vida, o centro, né? Porque quando a dor é grande, dependendo da dor, ela acaba nos cegando, acaba tomando conta da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa boca. E a gente só vive para aquilo. E aí a gente acaba se tornando pessoas, muitas vezes, frias, pessoas apáticas, não tem mais sentimentos. Então começa a desaparecer a compaixão, começa a desaparecer a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor. Eu começo a pensar mais em mim, né? Já que aquela liderança me machucou, aquilo que aconteceu comigo, eu começo a ver como que eu estava vivendo dentro de uma prisão, né? E eu acabo olhando assim, eu tenho que ser feliz. Não é tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Não é desse jeito. E a gente acaba sendo radical. E aí começam as alianças com o mundo, né? Eu me aliancio com pessoas que não têm aliança com Jesus. É aquilo que eu te dei o exemplo. É mais fácil a pessoa te puxar para baixo do que você puxar ela para cima. E eu volto com os velhos hábitos de quando eu não conhecia Jesus. E isso é muito sério, porque independente do que fizeram com você, não é do coração de Jesus, primeiramente, que você passe por isso. Porque Ele não colocou uma liderança para nos maltratar, para fazer essas coisas horríveis conosco. Mas, independente do que passou, você precisa aprender com situações difíceis, a crescer, né? A se desenvolver. Desenvolver o quê? Aqui dentro, no amor, na compaixão, na fé. Não deixar com que isso se esfrie dentro de você, porque essa não é a intenção de Jesus. Aí, muitas vezes, a gente vê que, por causa do erro da liderança, né? Uma liderança meia boca, vamos dizer assim, né? Uma liderança que não tem a excelência de se comprometer com o Evangelho, a gente acha que aquilo é normal, então a gente também começa a ser mais raso com o Evangelho. Então a gente acha muitas vezes, né, essas concessões que nós fazemos, né, um pouquinho aqui, um pouquinho vai aumentando, né, que a gente já está tudo enrolado no pecado. Então muitas vezes, por exemplo, a gente fala assim, né, como deu tudo errado na igreja, né,
vou tocar minha vida do meu jeito, vou de vez em quando para a igreja, não quero mais saber, né, de me aprofundar, vou tocando aqui. E aí a gente começa a beber, né, bebida alcoólica, começa a fazer tatuagem, começa a ouvir música secular, a gente começa a ir para rodeio, para shows, e vai indo, e tá tudo bem, né? Mas isso não tá tudo bem, tá? E eu vou entrar aqui em algumas áreas, alguns pontos, que é bem, né, dá muita polêmica, mas eu vou entrar nesses pontos sim, porque como eu disse, quando a gente para de se relacionar com o Espírito Santo, a nossa vontade nos controla, tá? Porque se você começa a perguntar, vamos pegar esses exemplos que eu dei, Espírito Santo, o senhor quer que eu vá para um rodeio? Espírito Santo, o senhor quer que eu beba, né, essa bebida aqui alcoólica? Que eu faça essa tatuagem? Aí você vem e fala assim, mas é livre-arbítrio, Deus te deu livre-arbítrio. Sim, Deus me deu livre-arbítrio, só que a partir do momento que eu estou com Ele, andar com Ele é condicional, tá? Eu vivo de acordo com o que Ele me direciona. Então, se Ele está te direcionando a fazer tais coisas, ok, mas eu preciso perguntar, tá? Eu preciso nunca perder o hábito de ouvir o Espírito Santo, né? Porque se Ele faz parte, né? Jesus, né? Ele falou, tô indo, mas eu vou enviar o Espírito, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter o Consolador de vocês, alguém que vai estar ajudando vocês no dia a dia, o quê? A nos fortalecer aqui por dentro, arrumar essa casa bagunçada aqui dentro. Então, eu preciso entender o seguinte, hoje, como está a minha vida com o Senhor? Né? Não sei para que lado você foi, se foi para a direita, para a esquerda, se você continuou firme, eu não sei. Mas você precisa fazer essa pergunta, como eu estou hoje com o Senhor? Eu estou ouvindo o Espírito Santo? Eu estou fazendo o que agrada o Senhor? Porque nós não podemos chegar diante do Senhor e falar assim, mas eu tomei essa decisão porque estava doendo. Não posso. Porque toda dor, todo machucado, há uma cura e é um processo para essa cura. Só que hoje o que tem acontecido? Eu tenho visto muitos líderes, pastores, ao invés de restaurar as pessoas que estão machucadas, seja por outras lideranças, né, ou até dentro daquele ministério, ao invés de restaurar, de ajudar as pessoas a serem restauradas para Jesus, elas fazem com que as pessoas sejam restauradas para alguma função dentro da igreja, seja no louvor, seja no acolhimento, seja em qualquer lugar. Aí coloca a pessoa machucada para funcionar em determinado departamento dentro da igreja e ela não está curada, né? Ela não foi restaurada para Jesus. Porque todo o processo, gente, de cura envolve tempo. Cada um vai ter seu tempo. E se não é feito isso é um grande perigo. Isso vai contaminando outros membros dentro da igreja. O que Cristo veio buscar é uma noiva limpa, né, incorruptível, uma noiva que esteja com uma veste linda. E nós precisamos olhar como estão as nossas vestes, como está a minha caminhada com Cristo. Por isso hoje, passe um tempo diante do Senhor, não fuja mais dele. Não dê mais um tempo, né? Quando der eu volto para o Senhor. Não. Como está a sua caminhada com Cristo? Porque o que o Senhor tem para você não mudou. E eu quero finalizar com esses versículos aqui, lá em Colossenses ainda, capítulo 3, versículos 23 a 24, que diz assim: tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos olhar para a palavra. Não olhe mais para a sua dor, não lembre mais o que foi feito contra você. Isso você tem que entregar para o Senhor e pedir: Senhor, restaura-me, cura-me, me enche novamente, porque eu quero ser novamente incendiada pelo Teu Santo Espírito. Porque você é alguém que o diabo trabalhou muito para te tirar do caminho do Senhor.
Então, nada mais, nada menos que as circunstâncias que nos acontecem, a gente vai pode tirar duas lições aí. Ou isso me torna mais forte, fazendo com que eu entenda, né, que muitas vezes a pessoa que está me machucando, ela está pior do que eu, né? Ou ela vai me tirar do caminho do Senhor. Então, nós precisamos tomar uma decisão todos os dias. Aquilo que está acontecendo com você, tome uma decisão de você ser fortalecido, aquilo forjar o teu caráter e você ver a pessoa que está fazendo aquilo com compaixão e pergunte: Senhor, o que eu posso fazer aqui? Senhor, está doendo demais, Senhor, eu fui machucado, me caluniado, né? Me caluniaram. Tá doendo, eu preciso da tua cura, mas eu não quero deixar de funcionar para o Senhor. Eu não quero tomar outra decisão, buscar atalhos, eu quero ficar firme no Senhor. Mas olha, vamos voltar lá no começo daquela frase. Independente de, eu vou continuar firme com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que essas feridas sejam curadas e que você tenha apenas cicatrizes para glorificar o Senhor.